A discussão sobre os direitos à moradia e sobre os direitos de vocês é uma discussão extremamente complicada, porque simplesmente o governo não olha isso como prioridade. Nós estamos passando por um processo na Câmara de Vereadores em que a construção civil, em especial, está querendo encher a cidade de Niterói e boas parcelas no território de Niterói de edifícios para classe rica e classe média. Enquanto que na discussão do plano, do projeto de lei que trata da lei de uso e ocupação do solo que está na Câmara, quase nenhuma discussão, a não ser aquelas provocadas por nós, dizem respeito à proteção das zonas de especial interesses especiais, interesses sociais, para que nós possamos reservar no território parcelas desse território para a construção de habitação de interesse social. Então, os processos que envolvem não só a discussão, mas a retirada do papel dos projetos de habitação de interesse social e de regularização fundiária, tivemos aqui uma companheira que falou de necessidade de regulamentação e regularização da propriedade delas, passam por um processo que se arrasta há muito tempo. O primeiro projeto, que se chamava PLIS, Plano de Habitação Local de Interesse Social, é do governo Godofredo. O governo do Godofredo saiu da prefeitura em 2008. É só vocês fazerem a conta para ver há quantos anos o primeiro projeto escancaradamente discutido com a sociedade sobre um programa de habitação de interesse social e regularização fundiária foi terminado quando o Godofredo saiu do governo, lá atrás, em 2008. Olha quantos anos já se passaram e se continua uma discussão que só recentemente teve uma aprovação de um plano, um novo plano do Conselho de Política Urbana, mas que é requentar uma discussão que já é antiga na cidade. Então não tem prioridade e interesse político para dar tratamento às questões de habitação de interesse social. Isso é um problema que envolve não só o que a gente está discutindo aqui, mas envolve a necessidade de moradia de interesse social em todo o território de Niterói. A professora Regina, em todas as suas intervenções, e tem feito essa intervenção com vocês no âmbito do NEPU e do Fórum, diz o tempo todo a quantidade de famílias que vivem em assentamentos precários na cidade de Niterói. A cidade de Niterói tem uma determinada parcela do território com a concentração altíssima de renda. Niterói é uma cidade que tem a maior, em termos relativos, a maior classe A do Brasil e a maior concentração de riqueza do Brasil. Mas convive em parcelas do seu território com pessoas numa quantidade enorme que vivem em condições precárias e assentamentos precários. Porque não tem uma política que tenha como objetivo um olhar justo, um olhar democrático para essa parcela da população. É isso que nós defendemos. Isso é uma coisa. A outra coisa é uma pendência que nós precisamos resolver, mas que também não tem boa vontade, não só do legislativo, que opera de maneira subserviente aos interesses da prefeitura, que é a questão do aluguel social. Túlio, a gente vai ter que forçar mais uma vez a barra no ambiente legislativo de Niterói para que nós reestudemos a lei de aluguel social, porque a desculpa de que o aluguel social não é devido a sinistro dessa natureza não tem o menor cabimento. Não tem diferença para o desabrigado, para aquele que busca moradia, se a casa dele estava no Morro do Bumba e um deslizamento levou a casa dele morro abaixo. Perdeu a casa, essa é a questão, ficou sem moradia. Não tem diferença entre esse sinistro provocado pela natureza e o incêndio, que até hoje nós não sabemos se foi criminoso ou não, mas o incêndio que tirou a moradia das pessoas. Então nós precisamos tudo fazer um esforço, e é um esforço político, que a realização desse ato só sustenta a necessidade, porque se todo mundo tivesse quietinho nas casas dos parentes, sem se mobilizar, sem fazer discussão, sem se expor na rua e denunciar a prefeitura e o descaso da prefeitura, todo o discurso da gente da Câmara iria por água abaixo, porque as pessoas do governo não dão prioridade a isso. A gente precisa ter pernas de pau, que são vistas por quem está passando de ônibus aqui, vão querer saber o que está acontecendo. Nós precisamos nos mobilizar. E a questão do aluguel social é uma questão extremamente importante.
Para vocês terem uma ideia, o prédio da Caixa, que foi inclusive desapropriado para fins, segundo o governo, de criação de espaços para habitação de interesse social, teve gente que até há pouco tempo, o Esdra está aqui, é um deles, que estava sem aluguel social. Várias famílias que saíram do prédio da Caixa, ali na Amaral Peixoto, ficaram sem aluguel social até muito recentemente, e algumas ainda não têm. Por isso, nós queremos, além de manifestar a nossa solidariedade em relação a essa luta que já dura muito tempo, quanto tempo nós temos? 1 ano de incêndio e sem nenhuma atitude, enquanto a gente... Olha só, eu gosto de samba, eu gostei da Martinalha estar aqui em Niterói cantando pra gente, 0800, gostei. Assim como gostei da Gal Costa ter estado na praia de São Francisco cantando pra gente, não é problema. Só que ela recebeu, e para isso tem dinheiro, 150 mil para cantar em Niterói. Agora, não tem dinheiro, eu estou dizendo que uma coisa não exclui a outra. Mas a prefeitura, que tem um orçamento bilionário e que cada vez mais cresce, não tem nenhuma razão para alegar falta de recursos para dar solução minimamente justa, socialmente justa, para as pessoas que estão sem moradia, nesse casarão que pegou fogo há 1 ano atrás. Não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Mas a razão, pessoal, e é isso que vocês têm que entender, a razão não prevalece. Não prevalece a força dos argumentos na luta e em defesa e em solidariedade a vocês. Vale os braços levantados de uma maioria na Câmara de Vereadores que faz ação e omissão aquilo que a prefeitura quer. Por isso a luta continua e vocês têm uma boa parcela de solidariedade de parlamentares, não só na Alerj, mas como aqui em Niterói, mas isso não é suficiente para a gente transformar o desejo e o sonho numa realidade concreta e objetiva que dê amparo às pessoas que estão lutando há 1 ano em defesa de moradia aqui do Casarão, ok, pessoal? Contem conosco, nós vamos continuar nessa luta. E é preciso dizer o seguinte, lutas dessa natureza não vão ter solução rápida. Os empresários que não fazem passeata nem ato público, eles entram pelos elevadores privativos da prefeitura e resolvem os seus interesses. Os marinhos da vida, quando têm interesse no plano federal, eles resolvem isso. E não podemos desistir, por mais que seja cansativo, dure o tempo que durar, não podemos desistir dessa luta, ok? Até a vitória. Demore o tempo que demorar para que essa vitória chegue, ok? Obrigado, nossa solidariedade.